O Flamengo em crise da cartada final no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Cartada final mesmo? Pensando no título, Mauro? Quer dizer, se perder fica não impossível, mas é bem difícil o flamenguista sonhar com o título, o rubro-negro sonhar com o título? Eu acho até, Paulo, que assim, eu acho que o Flamengo hoje não tem condições de pensar em título brasileiro. O futebol que o Flamengo pratica não é futebol de quem tem a capacidade hoje de alcançar o líder do campeonato, 12 pontos, né, atrás. O Flamengo não está jogando para isso. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, o Flamengo precisa jogar bem. O Flamengo precisa praticar um futebol compatível com os investimentos feitos. O resto é consequência. Digamos que o Flamengo ganhe do Corinthians no domingo. Faça um bom jogo. O time que vai jogar é diferente do time que jogou em Santos, porque conta com jogadores que não estão inscritos na Copa do Brasil, deve contar com o seu novo goleiro, que é muito melhor do que aquele que atuou na quarta-feira. Que na quarta-feira praticamente nem foi um goleiro, né? Foi como se tivesse uma criança no gol. O Muralha foi um desastre absoluto, mais do que antes de ser barrado pelo técnico Zé Ricardo, que absurdamente o escalou. E aí eu posso dizer absurdamente, porque em campo ele mostrou que a escalação era um absurdo, né? Antes do jogo, não, escalar aqui, está treinando muito bem. A atuação foi um desastre. Então foi uma escalação sem sentido nenhum. Se provou, né? Então acho que antes o Flamengo ganhar domingo e continuar jogando esse futebol fraco, porque perderá outros pontos. Então, digamos, ganha domingo e o Grêmio empata com o Santos, ou perde para o Santos, aí dá uma embolada ali. Uma embolada não, mas fica todo mundo mais próximo, né? Aí no jogo seguinte perde, empata, o Corinthians vence, e daí não adiantou nada. Essa é uma vitória que vai valer só pela vitória sobre um rival importante e tal, tradicional, mas nada. Então, acho que o Flamengo tem que jogar bem, procurar a vitória e passar a jogar bem. Essa que é a questão. Agora, o ambiente não deve estar muito bom, né? Hoje o Globo Esporte publica uma matéria da Amanda Kelsterman e do Rafael Zarco sobre uma suposta discussão do Rodrigo Caetano com o Rafael Vaz. Pelo relato do Globo Esporte, o Rodrigo Caetano teria protestado com o grupo após o jogo. Se o fez, não fez nada além da sua obrigação. É obrigação dele, sim, dar bronca nos jogadores, que a atuação de quarta-feira foi um absurdo, a forma como o Flamengo se comportou, né? Um jogo para ter uma classificação tranquila, porque entrou com 2-0. Quando faz o gol, ele fica com 3-0 e a vantagem do 3-3 no placar agregado. Aí toma um empate, faz o segundo gol no começo do segundo tempo, consegue tomar outros gols e fica alguns minutos ali. Só não foi igual ao 4-1 do Atlético em 2014, porque o Guerreiro fez o gol no segundo tempo, senão seria eliminado em situação muito parecida. O que é inadmissível, embora sejam outros jogadores, em sua grande maioria, isso acontecer em tão pouco tempo com o mesmo clube, né? Ser eliminado da mesma forma, quase aconteceu. Então, tem que haver, sim, cobrança. E se de fato houve, eu estou falando se porque eu não sei, eu estou relatando aqui o que foi, o que está publicado no Globoesporte.com e confiando aqui na informação dos companheiros. Se de fato isso aconteceu, Rodrigo Caetano não fez nada além da sua obrigação. Se o Rafael Vaz de fato reagiu, como relatam os colegas, é mais falta de noção do que ele demonstra em campo. Porque em campo é um jogador que tecnicamente não é um horror e tudo, mas pelo comportamento, pela confiança excessiva, ele acaba se complicando porque ele age como se fosse um zagueiro infalível. Ele está muito longe disso. E o que ele fez na partida de quarta-feira foi isso mais uma vez, uma bola morta. Ele tentou sair jogando, cedeu um escanteio, do escanteio sai o gol, com uma outra falha do goleiro Muralha e também de todo o sistema defensivo, o Copete cabeceia com muita liberdade. Mas nada disso ocorreria não fosse a reação dele, de tentar sair jogando ali. E isso acontece demais no Flamengo. Ele já deu uma vitória ao Fluminense no Fla-Flu no passado em Natal, porque tentou recuar a bola na fogueira para o goleiro. E a partir daquele recuo, o Richarlison fez o gol da vitória do Fluminense, no momento que o Flamengo tinha empatado e buscava a virada. Então, o ambiente do Flamengo não parece ser dos melhores, evidentemente. O técnico Zé Ricardo está mais questionado do que nunca, porque tem uma vocação incrível para procurar confusão, que é a escalação do Muralha, a reunião do quarteto em si, né? O goleiro Muralha, o zagueiro Rafael Vaz, o volante Márcio Araújo e o Gabriel para completar. Há 2 meses sem jogar. Não vou nem falar do Arão, que a torcida reclama, porque acho que o Arão não se enquadra nesse grupo. Acho que o Arão é um jogador em má fase, mas um jogador melhor do que esses 4, dentro daquilo que cada um pode fazer. Mas muita gente acha que é um quinteto, né? Quinteto violado poderia ser. Eu acho que é o quarteto em si. O pessoal mais novo não vai entender, mas dá uma pesquisadinha no Google que vão entender a referência, né? Mas eu acho que é isso. Então, assim, o Corinthians com desfalque, nós estamos em situação tranquila. O Flamengo vai para o jogo fora de casa precisando mostrar alguma coisa. O Flamengo tem que dar uma satisfação à sua torcida. Essa cobrança é inerente a um clube grande e com um grande investimento. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. E o Zé Ricardo buscando encrenca onde não precisaria, né? Mas
Eu acho que, com relação a se aproximar para brigar por título, eu não acredito, a não ser que o Flamengo consiga uma vitória e a partir daí, num passo de mágica, ou sei lá, ou com mudanças, né, no time, a utilização dos melhores jogadores, que é uma coisa meio óbvia que o Zé Ricardo teima não fazer, já era assim no ano passado, o time começa a jogar bem. E aí encaixa uma sequência de vitórias, aí vai, evidentemente, esperar que os demais tropecem, aí ele pode se colocar de novo na briga. Agora, falar, vamos tirar 12 pontos, jogando esse futebol que vem jogando, não, jogando esse futebol que vem jogando, o time da Copa do Brasil, que não é o do brasileiro, por conta daqueles que não estão inscritos, que são jogadores importantes, especialmente Everton Ribeiro, e agora o goleiro Diego Alves, desde que ele corresponda às expectativas, né? Hoje, se fosse hoje, tá? Não sei daqui até lá, que aí são semanas, né? As coisas podem mudar. No futebol aqui tudo muda muito rápido. Mas hoje, se entrasse em campo Flamengo e Botafogo para jogar, o Botafogo hoje teria mais chances, mesmo com um elenco mais limitado, porque vive um momento ótimo, confiança lá em cima, extremamente competitivo, embora tecnicamente inferior, e o Flamengo meio que em frangalhos. Perdendo esses jogadores que só jogam brasileiro, fica um time ainda mais vulnerável. Então, é um momento bem delicado e esse bastidor aí, revelado pelos colegas, se de fato as coisas foram como eles relatam, eu acho que evidencia isso. E vou dizer mais, esse tipo de cobrança deveria existir sempre nos clubes de futebol e há mais tempo. Jogador de futebol que entra em campo e que fala, que eu sou homem, eu faço, eu assumo. Não adianta o cara falar que assume, que nem técnico quando faz bobagem. Não, eu sou o responsável, eu assumo a responsabilidade. Não, perdeu de 5-0, daí assumiu a responsabilidade. Já perdeu. O papelão está feito. Se de fato é o culpado, não adianta nada. Você só conversa para boi dormir. E esse tipo de cobrança tem que existir, sim. Em qualquer elenco de futebol profissional. Os jogadores são muito bem pagos, têm ótimas condições de trabalho e têm que corresponder. Especialmente quando eles não têm noção daquilo que eles podem fazer em campo e comprometem o grupo. Lembrando que houve até relatos de colegas de que na quarta-feira jogadores foram reclamar com o Zé Ricardo por conta do comportamento do Vaz. Certo. A sua displicência, a sua confiança exacerbada, né, no próprio futebol, que comprometeu terrivelmente o desempenho da equipe. Quando os próprios jogadores se manifestam em campo, é porque a coisa está muito grave. Eu diria que é uma crise. O Flamengo vive um momento de crise. Pode ser interna, pode ser uma crise que tenta abafar, mas é uma crise. E é uma crise anunciada no dia que o São Lourenço venceu o Flamengo por 2-1 com um gol no último lance do jogo e eliminou da Copa Libertadores. Por mais que tente jogar para baixo do tapete, essa sujeira continua exposta para todo mundo ver. A grande questão que eu acho que desse jogo é como o Flamengo vai se comportar, né? Isso. O Corinthians, obviamente, espera que o Flamengo tente assumir o jogo. O Carille disse isso hoje na entrevista. E a questão é como o Flamengo vai agir. Vai fazer exatamente isso? Vai ter uma outra postura? Vai esperar o Corinthians? Vai tentar transferir para o Corinthians, pelo menos no primeiro momento do jogo, a responsabilidade de assumir a partida diante da sua torcida? O que vai fazer o Flamengo? Acho que essa é a questão. O Flamengo tem por obrigação que apresentar uma estratégia diferente para esse jogo. E nada tão previsível como aquilo que é tão óbvio que o Carille chega a falar na coletiva. Olha, eu espero isso. Aí você vai e faz isso? Não, o Flamengo tem que ter alguma artimanha. O Zé Ricardo tem por obrigação apresentar, não só eventualmente em escalação, mas na proposta de jogo, algo diferente. Que, aliás, é o que está faltando. Né? O Carille menos, porque além de desfalques, tem um elenco mais curto. Ele tem possibilidade, sim, de ter soluções dentro do elenco na escalação inicial e no comportamento da sua equipe dentro de campo. Como o time vai se comportar. Né? Mas se ficar no 0-0, o jogo tem diferentes fases. Você começa um jogo de que maneira, como é que você vai se comportar se o jogo tiver 0-0 no segundo tempo, mas acho que é preciso que o Zé Ricardo mostre um lado mais estrategista para esse jogo. Uhum. Mas isso começou a pensar no jogo agora na quinta-feira, porque, faça meu favor, um jogo desse está pensando há um mês. Uhum. Mesmo com outros encavalados, você está pensando, você está vendo o time do Corinthians jogar e cada jogo do Corinthians você está analisando e está pensando. Tem obrigação de fazer isso, já pensando. Se for para lá, vou fazer isso, fazer aquilo. Será que isso aqui dá certo? Conversa com seus pares. Eu acho que essa é a questão. O Flamengo é um time muito previsível. E no domingo tem, por obrigação, que apresentar algo diferente. Se for um time previsível, a chance será muito pequena. A não ser que as individualidades resolvam a favor do time do Zé Ricardo. E sobre a saída dele, eu só acredito vendo. O presidente do Flamengo está convicto de que não tem que mandar embora em hipótese alguma. Então é possível até que ele perca o jogo e não aconteça nada. E também acho que mandar embora para botar o Jaime, aí não dá, aí não adianta nada. Então tem que ter um plano B. Qual é o plano B? Vai trazer o Roger? Que essa história que, porque o Roger só vai trabalhar no que vem. Mais ou menos, né? Também acho. Se porventura aparecer uma grande oportunidade, vem aqui, ganha salário, treinar esse elenco aqui. Pode ser campeão em 4 jogos. Treinar esse elenco aqui. Você não tem obrigação nenhuma no Campeonato Brasileiro, a não ser ficar entre os 5, 6 ali, porque você não tem culpa dessa situação, tantos pontos atrás da liderança, você chegou agora, mas você tem aqui 2 competições que você pode chegar a conquistas. E pode fazer um final de campeonato bom. Será que ele vai dizer não?
com material humano à disposição, eu duvido, Eudó. Eu também. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a intenção inicial, eu acredito. Mas acho que isso muda em função do que pode acontecer. Tirando o Roger, quem é o outro técnico que o Flamengo poderia contratar hoje para tentar, de imediato, salvar a temporada e, o que é importante também, tentar trabalhar o final de o segundo semestre, não é o final, né? Segundo semestre de 2017, pensando também em 18. Que é uma coisa que muitas vezes os clubes esquecem, né? De uma temporada para outra, se você termina bem um ano, você tem a chance de começar melhor o outro. Aliás, né? Essa transição é que é complicada. Ano passado, o Zé Ricardo não tinha cobrança nenhuma, ele assumiu um time muito mal organizado e foi montando ali o time. Então, qual a expectativa em relação a isso? É um tapa-buraco, vai ficar em uns 2, 3 meses, 2, 3 jogos, até o Abel Braga resolver o problema dele lá com o mundo árabe, ele assume o Flamengo e vai ser o Abel. É o que todo mundo imaginava. Aí foi dando certo, foi melhorando no campeonato, jogando um bom futebol, time mais organizado, foi efetivado. Terminou o ano bem, continuou. E vai em frente. Mas aí vão chegando jogadores e aí, Márcio Araújo, Muralha, Vaz, Gabriel, aí está o problema, quer dizer, esse vínculo, né, esse pacto de sangue, parece que tem, né, com alguns jogadores que ele não consegue barrar, ele não consegue tirar do time. E aí é óbvio isso, gente, se você privilegia os jogadores tecnicamente inferiores, é claro que a coisa não vai funcionar. Se fosse assim, todo mundo encontrava jogador ruim. Vou trazer 11 caras ruins, mas muito comprometidos, leais a mim, que sou o treinador, e venceremos tudo. Não, você tem que ter um jogador bom. Os bons é que jogam. Há situações muito específicas. Um cara que é bom, mas que é desinteressado, preguiçoso, meio vagabundo, não quer nada, ou que não quer cumprir algumas funções, e de repente o outro mais limitado tecnicamente e assume. Mas num time, você ter 3, 4 jogadores que comprovadamente são inferiores a outros do elenco, isso é uma coisa maluca, entendeu? Agora, por que o Zé Ricardo faz isso? Acho que nem ele sabe. Né? Depois que escalou o Muralha, a entrevista dele antes do jogo, falou, não, o Alex está treinando muito bem. E a gente viu aquilo ali, pelo amor de Deus, está treinando bem e foi aquilo, imagina treinando mal, né?